Bom, quais as vantagens e desvantagens quando nós trabalhamos com dados históricos? Bom, a primeira vantagem, né, ou falando inicialmente sobre a vantagem, é que você tem uma rapidez para estabelecer as suas metas. Você não vai necessariamente precisar fazer aí um plano de coleta de dados, para que você então, a partir do plano, comece a coletar. Você já tem aqueles dados históricos e você quer, a partir dele, estabelecer uma meta que seja razoável, que não seja um chute, para que você possa trabalhar imediatamente dentro daquele KPI importante aí para você, para a sua área e para a empresa. Qual seria a desvantagem de nós utilizarmos dados históricos, né? Trabalhar com dados históricos implica que muitas vezes eles podem não ser muito confiáveis, né? Você não sabe ao certo como esse dado foi coletado e qual é o erro embutido durante a coleta. Então, essa é a desvantagem de você trabalhar aí com uma série de dados históricos. E qual é um princípio importante para que você possa mitigar essa desvantagem, né? De uma vez que você tenha dados históricos, você não ter a certeza se eles são realmente muito confiáveis. Qual é o princípio que existe dentro da teoria das restrições que pode mitigar aí essa necessidade de precisão de dados, né? Existe uma crença dentro da teoria das restrições que eu sempre abordo aqui no canal, que fala o seguinte, né? É preferível estar aproximadamente certo do que estar precisamente errado. Então, o que seria essa crença, né? O que o Goldratt, quando fez esse princípio, ele quis dizer? Na verdade, ele disse o seguinte, né? Se escolhermos os poucos KPIs, né, os poucos indicadores que são corretos e que tragam grande ganho para o negócio, para a área, para o departamento, a precisão dos dados não é tão importante, mas sim o comportamento que nós vamos ter sobre esses dados. Então, um KPI nada mais é do que uma maneira de medir o desempenho de um item que seja importante na indústria ou na produção, para que eu possa me comportar em função da variação desse dado mais perto ou mais longe da meta. Então, se tem um indicador, ele está alinhado com a minha direção, eu com certeza vou ser medido através desse indicador. Se eu vou ser medido através desse indicador, desse KPI que seja importante para a empresa e para a chefia imediata, com certeza eu vou tomar as minhas ações para que esse KPI seja atingido a sua meta. Então ele deve mexer muito mais com o comportamento que faz as pessoas se movimentarem em direção à meta do que propriamente aquela precisão dos dados. E quando você tem muita precisão de um dado em cima de um indicador, em cima de um KPI que não é tão importante, isso é realmente muito mais maléfico. Você ter realmente um excesso de precisão no indicador que não alavanca tanto o resultado, no indicador que não vai fazer muita diferença em relação ao resultado. Então, tá aí a explicação em relação a não ter tanta dificuldade, não ter tanto problema você ter aí alguns dados aí de maneira histórica não muito precisos, porque a verdade, a importância maior do indicador é fazer com que nós nos comportemos de maneira diferente como que vínhamos nos comportando, para que aquela meta realmente seja atingida. E não tanto a precisão dos dados não tem muito benefício nesse sentido. É sempre bom ter um dado que seja real, mas alguns poucos erros não é tão importante. E mais importante do que isso, então, é o comportamento.